certeza que muitos foram abençoados nesse dia e muitos serão abençoados no dia de hoje. Eu tenho muita fé nisso, nesse último mergulho que damos aqui no nosso Rio Jordão, da palavra do Senhor. Esse texto, nós ouvimos ele demais, né? Ouvimos por todos os ângulos, né? Todos os pastores mostraram um ângulo diferente desse texto, que nos alegrou bastante. Eu tenho certeza que você aprendeu bastante sobre esse texto. E eu, quando fui debruçar ao texto, a primeira coisa que eu pedi ao Senhor é que não fosse palavras repetidas, que vocês já ouviram. Senão, não valeria a pena vocês estarem aqui ouvindo a palavra, porque a palavra se renova a cada manhã e ela precisa ser renovada. E diante desse grande desafio, eu fui procurar no Novo Testamento algo que tratasse acerca de Eliseu. E foi o espanto que somente um texto no Novo Testamento vai tratar acerca deste texto do Antigo Testamento. Eliseu só aparece em um texto lá. Elias aparece em 29 vezes no Novo Testamento, mas Eliseu aparece apenas uma vez. E nessa única vez que ele aparece, é Jesus que fala dele. Lá em Lucas, no capítulo 4, o verso de número 27, Jesus vai usar essa história para ensinar uma lição extremamente profunda ao povo de Israel, aos seus concidadãos, aos seus vizinhos, porque nesse texto Jesus está na cidade de Nazaré. Então, ele está falando aos seus amigos, aqueles que viram o seu crescimento, e Jesus agora usa uma palavra no verso 27, bastante dura. Capítulo 4 do livro de Lucas, o verso de número 27. Vamos ficar em pé um pouquinho? Muito obrigado. Todos acharam? Diz o texto: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Senhor, muito obrigado, a tua palavra é linda, que eu tenha a capacidade pelo Espírito Santo de interpretá-la aos meus irmãos. Tenha misericórdia de nós que viemos aqui nessa noite ouvi-lo. Nos ajuda a entender a palavra e, mais do que tudo, obedecê-la. Então venha com teu poder e com a tua graça e tempera a palavra, Senhor. Que o teu Espírito tenha a liberdade de agir através da minha vida e que tenha a liberdade de expressar-se por meio da igreja. Que nós possamos neste momento entrarmos num clima de adoração diante de Ti, e que esse término de campanha seja movido pelo Teu Espírito Santo, e que vidas aqui sejam transformadas, não simplesmente pela minha breve e pequena palavra, mas pelo poder do Teu Espírito que já está manifesto neste lugar, que já começa a passear e soprar no meio da igreja. Senhor, tenha liberdade nos corações. Nós abrimos a porta do nosso coração para Ti. Então entra e faz morada. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Abraça teu irmão antes de sentar. É preciso que isso aconteça. Nós vamos perceber como
Os nossos irmãos são importantes para nós nesse texto. Jesus está aqui diante do auditório que é os seus amigos, talvez alguns parentes. E nesse momento ele declara que ele é o Messias. Esse texto é belíssimo, e se você tiver tempo de lê-lo, vale a pena. Diante dessa afirmação, aquelas pessoas que estão ouvindo na sinagoga a pregação de Jesus fica espantado diante daquilo e duvidam dele. Porque sem dúvida eles viram ele crescer. A gente muitas vezes não acredita naqueles que estão próximos. Cometemos sempre o equívoco de acreditar naqueles que não conhecemos, mais do que aqueles que conhecemos. Isso muitas vezes acontece com o adolescente. Adolescente é assim, acredita mais no amiguinho do que acredita no pai e na mãe. Enfim, não é? O ser humano é exatamente assim. Devido a essa recusa em aceitá-lo como Messias, Jesus profere algumas palavras, dentre elas este verso que estamos diante dele, que vamos olhar com um pouquinho de atenção. E depois dele proclamar esta palavra, aqueles seus concidadãos ou concidadãos se levantam contra ele e querem matá-lo. Depois que ele profere essa palavra. É incrível. Jesus proferiu, eles ficaram muito nervosos, porque Jesus falou essa palavra. Essa palavra encheu o coração daqueles que estavam ouvindo de ódio. Mas por quê? Por que será? O que levou aquelas pessoas a ficarem com tanto ódio de Jesus, que quiseram, levaram ele, o texto diz, para a montanha e quiseram precipitá-lo de lá abaixo? Por que ele disse isso? Essa mensagem que nós vamos pregar hoje. O ódio entrou no coração daquele povo. Vamos entender por quê. Primeiro, porque Naamã era um gentil. Ele não era um judeu. Ele não era da linhagem de Abraão. E Jesus usa de uma forma controversa esse texto. Ele era um gentil, um comandante do exército, como nós vimos, de uma nação inimiga de Israel. Por isso, não é difícil pensar ou perceber porque estas palavras provocaram tanta indignação no coração daqueles que viviam em Nazaré. Eles não faziam parte do povo, ou Naamã não fazia parte do povo escolhido de Deus. Então, já por esse ponto, percebemos o porquê aquelas pessoas que ouviam Jesus ficaram furiosas com o Senhor, o interrompeu o seu sermão e o tirou da sinagoga.
Porque Deus curaria um gentil e não um judeu. Israel não tinha muitos leprosos. Por que Deus preferiu buscar um gentil que era alheio à aliança, que não tinha nenhum envolvimento de aliança com Deus, e deixar de fora os judeus que tinham uma certa aliança com o Senhor, estabeleceram uma aliança em Abraão com o Senhor. Lembre-se que Naamã era inimigo do povo judeu. Além de ser inimigo, o texto diz que era um sequestrador de criança. Ele era um comandante de exército que sequestrou, tirou, levou aquela menina que vai lá na frente falar acerca do profeta Eliseu para a nação dele. Não foi lá contratar a menina e disse assim: olha, você vem para a Síria e eu vou te pagar um bom salário, então você vai mudar de Israel para a Síria e eu pagarei um bom salário. Não foi assim. Sem dúvida nenhuma, houve uma guerra, e essa menina foi, como outras meninas, cativas para a Síria. Então, lembre-se, era um gentil, era um inimigo da nação, era, além disso, sequestrador de crianças, e por último, e o que mais indignava um judeu, era um leproso. Era tudo de ruim. Não é? O judeu não mantinha contato com um leproso de hipótese nenhuma. A lepra era uma das piores doenças da época. Então, você não vê nenhuma qualidade, além de, né, ele era um general de exército, fora essa qualidade que ele podia ter, mas nós vemos apenas defeitos. Você não ficaria um pouco chateado de ser comparado com um sujeito assim? Se eu perguntar para você, você é igual, por exemplo, Fernandinho Beiramar? Você se sente melhor ou pior do que ele? Jesus pegou um sujeito, está lá na Bíblia, ele, bonitinho. A gente não para pensar nesses detalhes, tá bom? Já já você vai entender, nós vamos entrar na espiritualidade do texto, mas eu preciso dar esse esboço para você, para que você possa me entender quando as lições vierem do texto. Jesus pega um sujeito que tem tudo para ser jogado no lixo e conta essa história lá para o povo. Havia um leproso em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o pior de todos. Eu gostei de uma palavra que o Douglas falou, que a carteirinha de membro não dá desconto ao cinema, né? Que pena, né? Esses judeus que estão ouvindo o que o Senhor está falando, eles tinham carteirinha de membro da sinagoga, eram pessoas respeitáveis, tá bom? E quando eles ouvem essa palavra, isso dói nos ouvidos deles, porque Jesus aqui
está sutilmente fazendo uma comparação entre Naamã e aqueles que estavam ouvindo a palavra que ele estava proferindo. Jesus não falou por acaso estas palavras. Jesus não colocou Naamã nessa história por acaso. Havia muitos que, de maneira errônea, criam em Deus e estavam ouvindo Jesus. Mas eles eram crentes, mas não conheciam nada a respeito da graça. Diga graça. Essa palavra é linda. Eram pessoas que conheciam tudo da lei, mas não conheciam nada sobre a graça de Deus, e Jesus aqui quer ensinar sobre a graça soberana de Deus para este público. E agora ele usa Naamã como personagem principal. E tal como Naamã, naquele momento em que o profeta diz para ele tomar banho lá no Rio Jordão, mergulhar, entrar no Rio Jordão, da mesma forma que Naamã fica irritado lá, fica enfurecido lá, essa audiência de Jesus também fica muito enfurecida com o que Jesus está falando. Mas, ao contrário de Naamã, que por uma ação sobrenatural se humilhou e confiou no Senhor, esses que ouviram Jesus não aceitaram, não se humilharam e não confiaram no Senhor. Aqui está ocorrendo nesse texto exatamente, Jesus coloca esse povo na mesma situação de Naamã. Então, eu queria que vocês pensassem sobre o tema desse versículo. O tema que Jesus quer nos ilustrar com a história de Naamã e com a história de Eliseu. Ele quer ilustrar a graça, a graciosa obra de Deus para salvar o pecador perdido. Graça, a maravilhosa graça, o maravilhoso favor imerecido que o Senhor deposita sobre a vida daqueles que estão perdidos. Que coisa linda! É por isso que Jesus traz a história antiga de 2 Reis capítulo 5 para o Novo Testamento. O que me chama muita atenção no texto, e muita atenção em Jesus, que Jesus nunca procurou popularidade. Jesus era um pregador que não se importava muito com esta questão de sucesso na sua pregação. Jesus falava a verdade, independente de qualquer coisa. Mas ao falar a verdade, o seu ministério era atraente, as pessoas gostavam de ouvi-lo. Havia quem não gostava, mas a maioria das pessoas gostava de ouvi-lo. Mas Jesus nunca procurou pregar coisas que simplesmente agradavam o ouvido da pessoa. E é por isso que Jesus morreu. Porque se Jesus pregasse hoje o que muitos pastores
sobem no púlpito e pregam, ele nunca morreria. Porque são palavras que agradam ao ouvido humano. As pessoas que vivem na carne, elas não se incomodam em ouvir muitos sermões hoje que partem do púlpito. Elas se sentem bem. Com Jesus a coisa era diferente. Jesus desafiava aqueles que estavam ouvindo a sua palavra. E Jesus não se importava com a sua popularidade. Às vezes estava alta e às vezes estava baixa, mas ele continuava a transmitir a palavra com poder. Jesus não retinha nenhum tipo de doutrina, porque ele tinha medo que seus ouvintes ficassem aborrecidos, enfurecidos. Jesus falava. E eu acredito que hoje é um dos problemas da igreja cristã. O que você acha? Ela tem falado palavras para agradar. Ela não tem falado palavras que mudam, que transformam, que desafiam. Verdades eternas que nunca vão passar. Preferem dizer coisas que são passageiras, que alegram o coração. Mas Jesus não é assim. Lembre-se que ele estava falando com seus vizinhos. Ele tinha se ausentado por um tempo de Nazaré e agora ele volta para Nazaré com uma grande fama. Nesse texto, Jesus tem fama. Ele é chamado, ele é recebido como grande operador de milagres. Então havia muita curiosidade. As pessoas iam assisti-lo por curiosidade. E ali, eles estavam muito felizes, porque Jesus é de Nazaré. E ali, Nazaré, se Jesus voltasse para lá, iria ser o centro das bênçãos, porque Jesus é o operador de milagres, a cidade ficaria famosa. Juntamente com Jesus, e por essa curiosidade, e por esse desejo, eles vão ouvir a Jesus. O Senhor, sabendo disso, os coloca na parede. Jesus queria que eles entendessem o ensinamento que ele estava dando. Mas esse povo não estava satisfeito e não ficaria satisfeito com isso. Algo que Jesus ensina com esse versículo é que as bênçãos que Deus derramaria sobre Israel e sobre qualquer outra pessoa não seriam da forma que as pessoas desejariam. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer te abençoar. Você dá um amém, um glória a Deus agora. Mas Deus tem os seus métodos. Ele age e ele é autônomo. A palavra é: Deus é soberano. Deus é soberano. Ninguém, nem nada vai fazer com que ele faça o que aquele objeto, aquela pessoa quer. Deus tem um modo de agir, ele sempre agirá do modo dele, não nosso. Mas este povo queria
que Deus agisse conforme a sua vontade, ou a vontade deles. Jesus agora está ensinando. Esse texto é de ensino totalmente. Jesus lhes diz que Eliseu não curou os leprosos do seu próprio país, mas curou alguém que veio do estrangeiro. Um estrangeiro. É muito complicado isso. Vamos pensar. Você está aqui assistindo o culto, fez a sua campanha, eu não gosto de usar o termo campanha, eu gosto de usar o termo encontro. Você veio aqui 7 sexta-feira. Já pensou? Como é difícil, né? Foi difícil, né? 7 sextas-feiras você esteve aqui, teve que levantar, teve que cantar, teve que orar, teve que abraçar o irmão que não gosta. Aí de repente chega um sujeito que nem veio na primeira campanha, nem na segunda, nem na terceira, chegou 9h25 da noite, o culto já está na hora do amém, e o pastor diz que a graça, ele diz, Deus me curou. O que você faz? Mas eu vejo esse cara no bar, ali, naquele bar, todo dia, passava todo dia para vir para a casa do Senhor, e ele estava ali no bar. Agora nesse dia ele vem aqui, Deus privilegia ele. Não é para ficar nervoso? É para ficar nervoso ou não é? Pensa. Isso não é injustiça? Por que não é injustiça? Não responde. Aqui nesse texto, nós vamos aprender uma coisa, uma doutrina muito importante. Jesus está ensinando uma doutrina aqui, cristã. É a doutrina da soberania de Deus. Deus faz o que quer, com quem quer, na hora que quer, no dia que quer. Ele não está preso a ninguém. Oh, aleluia, Deus é bom. E esse texto, quando eu comecei a estudar ele, no final eu falei, como o Senhor é bom e eu não presto. Você quer ser abençoado hoje? Ouça o que Jesus vai te dizer sobre esse texto. Aqui a soberania de Deus que dói aos ouvidos de muita gente. Há duas doutrinas juntas nesse texto. Uma é da soberania, Deus faz o que quer. Tá bom? Segunda doutrina é da eleição, Deus escolhe quem Ele quer. Isso dói aos ouvidos, cara. Porque nos deixa numa condição muito passiva. Quando se trata do assunto da espiritualidade e da fé. Olha o que Paulo diz em Romanos 9, 15 a 16. Eu vou ler bem rápido que o tempo está urgindo. Ouça. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer
ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Isso quer dizer que a gente não consegue, Paulo está dizendo, impressionar Deus. Você veio 7 encontros aqui, isso não impressiona Deus. Pode vir 500. Nossa, pastor, aí é demais. Pode vir 500. Deus não vai te abençoar simplesmente porque você veio aqui. Não é uma mensagem dura essa aqui? Porque a gente acha que é por aí que Deus vai ficar impressionado. Precisamos entender, senão você vai falar, para quem então vir no encontro? Tem um outro sentido. Não de impressionar Deus. Acho que Deus não vai se impressionar porque você veio 7 vezes aqui. Sim ou não? Então aqui tem 2 doutrinas que mexem com todo mundo. Quando a gente prega, a igreja vem para cima do pastor. Os pastores nem querem pregar esses temas de soberania e eleição, porque quando acaba o culto, aí vem o irmão. Quer dizer então que eu não tenho vontade. Quer dizer que Deus manda em tudo e eu não posso fazer nada. É assim ou não é? Eu ouço isso direto, irmão. Hoje eu vou ter que ouvir de novo. Fica a semana inteira, os irmãos brigam com o outro. Então os irmãos vão lá para casa e ligam e passam e-mail. Porque eu não tenho livre-arbítrio. Deus então é um carrasco e não sei o quê. Não me interessa. Deus é soberano. E Ele que escolheu. Ninguém vai a Deus se Deus não tenha escolhido ele. Ele pode vir na igreja, mas ele nunca vai se aproximar de Deus se o Deus anteriormente não tenha escolhido ele. Sabe que se você, graças a Deus, se dobrou aos pés do Senhor, não foi pelos seus méritos, não foi porque você é inteligente, não foi porque você cursou a faculdade, foi graça. Deus te deu um presente, Ele te chamou, Ele quis abrir os seus olhos, e isso é a graça soberana de Deus que vem sobre a vida de alguém. Naamã estava lá, longe, e Deus olhou e Ele falou: vou escolher você, rapaz, eu vou curar você. Não era mais fácil Ele curar um israelita? Será que não tinha leproso em Israel? Porque Ele foi lá buscar esse sujeito que ninguém queria receber em casa em Israel? Por que chamar um sujeito tão odiado, com tantos crimes nas costas, crimes de guerra, quanto sangue nas costas desse homem? Mas Deus olhou aquele homem e disse: eu vou abrir os seus olhos. Eu vou abrir os seus olhos. Você não tem nada para me agradar. E até o dinheirinho que ele levou, o profeta não quis receber. Você não tem nada que me agrada, mas eu vou escolher você.
E você vai ver como quando Deus escolhe, o que acontece. Esse aqui então era o ponto principal do discurso do Senhor. As pessoas na cidade não podiam suportar tal discurso, tal como o mundo hoje não consegue suportar a pregação da palavra de Deus, porque para eles é loucura. Eles não conseguem suportar essa mensagem. Com Jesus eles quiseram silenciar essa mensagem. Essa mensagem é muito dura e essa mensagem é muito maluca. Vamos silenciar esse homem. Lembre-se que quiseram matar Jesus. Eu guardei para mim como pregador. A minha função, a minha tarefa como pregador não é tentar agradar ninguém. Quando termina o culto, fala: foi legal? Você gostou? Massageou o seu coração? Você sai alegre? Está muito feliz? Então tá bom, Deus falou com a gente. Essa mensagem foi a mais dura, uma das duras de Jesus. E ao invés do povo sair alegre, Deus tinha falado. O povo saiu com raiva. Então, não mensure que Deus agiu numa igreja porque você saiu alegre. Deus muitas vezes age numa igreja e você sai triste. E você sai muito chateado. Sim, pastor, mas tem culto que a gente sai alegre, sim, mas alegria demais é tolice. Às vezes Deus nos faz sorrir, e às vezes Deus nos faz chorar. Mas o propósito de Deus é alcançar o teu coração. É fazer com que você seja salvo. Não simplesmente que você passe por uma cura física, mas que algo aconteça na sua alma, no seu coração. A maioria dos profetas de Deus foram mortos. Eles não morreram de causas naturais. Alguns degolados. Jeremias é jogado na cisterna. Mensagem dura, mas mensagem de vida, mensagem que leva para uma vida eterna. Muitos querem acabar com os servos do Senhor que estão pregando. E o meu desejo hoje, mais do que você saia feliz daqui, é que você saia cheio da presença do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo vai entristecer o teu coração por um pecado que ele vai revelar. Mas essa tristeza, em breve, se tornará em alegria. Deus já está trabalhando na igreja agora. Deus está fazendo um milagre na alma. Tudo começa de dentro para fora. E é assim que Deus vai trabalhar nessa noite. Não só eu como pastor, mas você também. Precisa abrir sua boca e pregar a palavra do Senhor. Ter autoridade para falar a palavra do Senhor. Eu estou esperando um grande avivamento no Brasil. Mas para isso Deus procura pessoas que sejam compromissadas com a sua palavra. Tal como um médico. O médico às vezes nos dá um remédio amargo. Nós fazemos careta. Mas ele está dando aquele remédio amargo porque ele quer curar você. Meu querido, minha querida, talvez você está bebendo remédio amargo agora. Talvez nesses dias
Talvez nesses meses, talvez nesses anos, Deus está dando um remédio extremamente amargo para você beber. E você diz: meu Deus, por que eu estou bebendo esse remédio? É porque Deus está trabalhando no seu interior, te fazendo algo que você não pode fazer quando come doce. Não, daquilo que é amargo, tem uma grande substância lá dentro que vai fazer com que toda doença da tua alma, todo pecado da tua alma, seja purificado e limpo. Eu sempre digo que toda doença do ser humano nasce da raiz do pecado. E quando Deus ataca o pecado, Ele usa remédio amargo. Mas o intuito e o desejo do Senhor é curar. É curar. Deus quer curar o seu povo. Deus quer tirar as doenças do corpo, da alma e do espírito do seu povo. Então, você e eu precisamos proclamar verdades. E algumas delas que não são tão agradáveis. Muitas vezes, mensagens que os homens não estão dispostos a recebê-las. Tem parte do evangelho que as pessoas abraçam. Eu gostei, eu acho que foi Washington que falou isso, que quando fala da bênção, do milagre, todo mundo glorifica, mas quando fala da santificação, todo mundo fica em silêncio. A igreja quer ser abalada por Deus, mas não quer se separar para Deus. Quanto tempo você tem orado? Eu queria destacar 2 pontos dessa cura de Naamã. O primeiro eu já destaquei, nós não temos muito tempo, eu preciso ungir, eu quero ungir você hoje. O final dessa campanha é com unção com óleo. Ela vai ter um simbolismo muito grande no final dessa mensagem, você vai entender. 2 pontos nessa cura. Primeiro, soberania da graça de Deus. Deus é soberano. Segundo, as regras pelas quais a graça trabalha. Então, o primeiro momento é a soberania de Deus que é destacada aqui. Naamã está nos ensinando acerca da liberdade de Deus. Deus é livre, diga, Deus é livre. Se Deus é livre, a graça é livre. Ela não está presa a nada e a ninguém. Nós precisamos entender: qualquer pessoa que vir ao Senhor, Ele de maneira nenhuma, se alguém vir a Cristo, Ele não vai lançar fora, Ele vai receber. Deus não está amarrado com placa de igreja. Deus é livre. Nós queremos prendê-lo numa caixa, mas Deus está à vontade. Ele faz o que quer novamente, na hora que quer e como quer. Ninguém manda em Deus. Aquele testemunho, vem aqui, fala o que aconteceu na igreja, missa. Isso é propaganda de igreja. Deus age em qualquer lugar, onde Ele quer. Ele pode agir agora aqui, nesse lugar que nós estamos cultuando ao nome dEle. E pode agir naquele bar que está ali na frente, salvando uma vida agora. Não há limite para Deus. Eu digo que idolatria é quando nós limitamos a ação de Deus. Quando nós pegamos Deus e colocamos num espaço e falamos: daqui o Senhor não sai, o Senhor só faz isso. Deus é soberano.
E é lindo a música que diz: nosso Deus é soberano, Ele reina antes que você fosse criado. Então não tem como limitar a ação de Deus. A graça divina é livre, e todos que vão ao Senhor com coração limpo, aberto, todos eles são recebidos. Mas eu me batizei, Deus vai me receber melhor? Não! Ele vai te receber como recebe todos os pecadores. Estou confundindo a sua cabeça? Mas Jesus disse exatamente isso para aqueles que o ouviam. Havia tanta gente aqui que fazia parte da aliança, que tinha carteirinha de membro. Ele estava leproso e Deus foi lá buscar esse homem. Você está entendendo isso? Nós precisamos entender essa verdade. Deus está livre. Deus está livre. Ele não deve nada a mim e a você. Ele que fez você. Acredito que há liberdade, sim, até a pessoa chegar ao Senhor. Ele tem uma certa liberdade, sim. Mas olha, acredito também que no meio dessa liberdade que a pessoa supostamente tem, o Pai está interferindo. Deus está interferindo. Deus está atraindo a pessoa. Deus está atraindo a pessoa. Deus está chamando a atenção dela. Deus de alguma maneira vai chamar a atenção daquela pessoa para algo que ela não prestava tanta atenção. Aí uma luz vai acender. Sabe aquela? Você está no escuro e de repente a luz acende. Para onde você vai? Para onde você vai? Você vai para o escuro ou você vai para a luz? Agora minha pergunta: você tem livre-arbítrio ou a luz que vai definir a sua caminhada? Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Você está sendo atraído pela luz, mas ainda você tem a sua vontade própria de ir para a luz. Se você quiser, não vá para a luz, vá para a escuridão. Se você quiser, pode ir para a escuridão. Continua o seu livre-arbítrio. Você está me entendendo? Diga amém, 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 se você não entende. Você está livre, mas Deus coloca uma opção e te atrai, e te chama. E é por isso que você aceitou Jesus. É por isso que você se abriu totalmente, abriu o teu coração ao Senhor. Foi a soberania da graça de Deus que salvou Naamã, pagão, adorador de ídolo, mas ele obedeceu, ele viu, foi atraído e obedeceu ao profeta e recebeu a cura. E mais do que uma cura, isso é muito importante e foi destacado aqui, não vou ficar me demorando nesse tema. Ele também recebeu a salvação da alma. Naamã foi curado por fora e foi curado por dentro. Porque cura externa apenas não resolve nada. Posso ser curado de uma enfermidade, mas mesmo assim, enfermidade física, o meu espírito continua doente, eu continuo pesado, eu continuo triste, eu continuo sendo infeliz. A misericórdia de Deus olha para Naamã
com muita tolerância. Deus tem tolerância para com Naamã. Você consegue ver no texto? Que tolerância! Deus tem uma misericórdia infinita com aquele sujeito. Deus é misericordioso. Às vezes eu não consigo ser. Me perdoa quando eu não sou misericordioso. Eu quero aprender, mas é difícil. A primeira vez o cara errou, pisou na bola, a gente até dá um jeitinho, né? Pô, segunda vez, mas o cara não presta. Terceira vez, que se dane. Não é assim, a gente? Eu acho que nem chega a terceira, vai a verdade. É só na primeira a gente já está desistindo, não é? Na primeira a gente desiste. Mas eu quero dar uma boa notícia para você: Deus não desiste de você. Deus nunca vai desistir, Ele sempre vai tentar novamente mudar a sua vida. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia para comigo. Deus não só determina que a lepra seja curada, mas Ele levanta esse sujeito como um monumento. Ele coloca ele numa condição que o próprio Jesus lembra dele. Ele não é qualquer cara. Não foi qualquer cura. Algo muito importante aconteceu com esse sujeito que Jesus falou: lembra de Naamã? Jesus levanta um memorial para ele, tal como levanta para aquela mulher que unge os pés dele. Ele diz: onde o evangelho do reino for pregado, falarão de você. Já pensou? Isso aqui, o que aconteceu, o milagre de Naamã, é um memorial, é um monumento erguido pelo Senhor. Veja, ele morava longe, diga longe. Longe. Morava ali. Ele não morava do lado da igreja. Ele morava longe. Irmãos, não tinha avião. Sinto lhe informar. Mas para sair da Síria para Israel, era uma boa caminhada. E tinha que ser caminhada a camelo. A camelo. Lembre-se disso. Isso vai ser importante para a sua vida. E eu preciso correr. Então, esse homem é salvo pela graça. Um sujeito que não presta, e Deus muda a vida dele. Lembre-se que é Deus que muda a vida dele, não é ele. Deus muda a vida dele. Tal como mudou a vida de Saulo, perseguidor da igreja. Aquele que matava cristão agora vai aprender a sofrer pelo evangelho. A mesma coisa acontece com esse sujeito. Deus sempre vai salvar pessoas improváveis. Pessoas que você diz assim: isso aí, nem Deus dá jeito. Você tem um filho assim? Você tem um marido assim? Você tem um vizinho assim? Deus está mandando uma palavra: eu tenho o poder de mudar a vida desta pessoa. Eu não sou um Deus de igreja simplesmente, diz o Senhor. Eu sou Deus que vivo no universo. Estou aqui agora, mas estou em todos os cantos da terra ao mesmo tempo. Podemos sentir a presença de Deus aqui, mas Deus também está lá fora. Deus está agora onde aquela pessoa está agora, e Ele pode mudar aquela vida agora,
tal como mudou a vida de Naamã lá na Síria. Fé. Fé. Irmãos, o que move o coração de Deus é fé. Esta pessoa é improvável. Você está orando 1, 2, 3 anos, 4, 5, 6 anos. O Senhor diz: ora o 7º. Ainda não foi a taça que precisa ser cheia com a oração dos santos. Ainda não está cheia. Continue a orar. Os mais novos sabem o que é. Enquanto os publicanos, as meretrizes, os estrangeiros se convertiam a Jesus e ao Evangelho e desfrutavam das bênçãos da salvação, aqueles religiosos, os que estavam na sinagoga, permaneciam na lepra. Por quê? Porque aqueles que eram pecadores eram curados, e os justos, ou supostamente justos, não eram curados.